Copa do Mundo. É até um pouco estranho pensar que esse ano tá acabando e ainda assim tem espaço para uma Copa do Mundo. E apesar de eu não ser o maior fã de futebol que vocês vão conhecer, na verdade eu não acompanho nem um pouco futebol, ainda assim eu não resisto a fazer de tudo para arrastar qualquer assunto para Genshin Impact. Então eu pensei, se a gente fosse escalar um time com os personagens de Genshin Impact para participar da Copa do Mundo, como será que ele seria? Inclusive, curiosidade, essa ideia surgiu quando eu tava no Macau com o Sully ontem, então valeu aí, Sully, pela inspiração. E é exatamente isso que iremos fazer hoje. Então se ajeita na cadeira, toma um gole d'água e aproveita o show. Bom, não sei se eu deixei isso claro na introdução do vídeo, mas eu não entendo absolutamente nada de futebol. Pra vocês terem noção, até hoje eu só parei uma vez assim pra assistir um jogo de futebol do início ao fim. E foi o Brasil contra a Alemanha na Copa de 2014. Então, como eu não queria montar um time só jogando personagens ali no meio que eu gostasse, sem nenhum motivo ou contexto por trás, eu decidi estudar um pouco de futebol. E com estudar eu quero dizer literalmente pesquisar no Google como se monta um time de futebol, funções de jogadores de futebol, como escolher jogadores bons para times de futebol e outros termos de pesquisa mais ou menos parecidos. Eu só tô falando isso para vocês não confiarem em 100% das informações que eu passar aqui a respeito de futebol. Eu posso estar falando alguma besteira aqui no meio com certeza, então você pode me corrigir nos comentários sem problema nenhum. A primeira coisa que eu aprendi é que um time de futebol precisa ter 11 jogadores, incluindo um goleiro. Não, você não entendeu errado. Até pouco tempo atrás eu não sabia quantos jogadores tinham em um time de futebol. Depois disso eu descobri que existem várias formações que são formas de distribuir os jogadores no campo. O treinador vai lá e escolhe uma formação e escala cada jogador para uma função específica. Geralmente ela é representada por 3, 4 ou 5 números, sendo a mais comum a 4-4-2. 4 jogadores defensivos, 4 no meio de campo e 2 avançados. O goleiro não é incluso na contagem porque ele tá sempre no gol, então nem teria porquê. Eu não fazia ideia de qual eu escolhia, então eu pesquisei no Google formação time do Brasil Copa do Mundo 2022. Aí eu descobri que o Brasil nem jogou ainda na Copa do Mundo, então não se sabe qual formação o técnico vai escolher, mas achei aqui num portal de notícias uma formação que ele estava usando bastante nos treinos, então é bem provável que ele usaria essa em jogo, que seria a 4-3-3. Beleza, agora que eu já entendo de formações e já até escolhi uma, eu preciso saber a função de cada jogador em campo, né? Pra mim poder entender bem o que cada jogador precisa de habilidade, pra mim saber como escalar melhor os personagens. Vamos começar pelo mais simples possível, que seria o goleiro. Eu acho que eu não preciso explicar para que serve um goleiro, né? Mas a função dele é basicamente impedir o time inimigo de fazer gol. Então, para essa função, eu teria que escolher um personagem bem resiliente, bem resistente, para ficar ali como se fosse um muro mesmo no gol. Mas, ao mesmo tempo, ele teria que ter bons reflexos para poder realizar as defesas, né? Porque nunca se sabe onde o inimigo vai chutar, ele tem que ver na hora para onde o inimigo tá chutando e saltar para pegar a bola no ar. Para essa função do nosso time, eu decidi escalar o Ito. Acredito que ele seja o personagem mais resiliente dos masculinos do jogo e com certeza pra mim ele é o que mais tem cara de que seria um bom goleiro. A gente até pode duvidar um pouco das capacidades cognitivas, mas do reflexo nem tanto, porque ele teve reflexo suficiente pra salvar o amigo dele lá naquela cutscene, então acho que tá uma boa escolha. Agora, para as posições de defesa temos 4 jogadores, 2 zagueiros e 2 laterais. Pro zagueiro precisa ser alguém com grande força e que seja bom pra evitar ser driblado, já que a função dele é bloquear a frente do gol, ele é meio que a última defesa antes do goleiro. Pensando nisso, o primeiro zagueiro que eu escolhi foi o Diluc. Querendo ou não, ele é um personagem bem casca-grossa, assim, ele consegue defender Mondstadt de todo tipo de situação que acontece, e acho que qualquer um que tentar passar por ele em campo vai ter tanta dificuldade como os Hilichurls tiveram naquela cena da ponte. Pro nosso segundo zagueiro, eu escalei o Kaeya. Querendo ou não, o Kaeya também é uma pessoa bem resiliente,
cliente, e eu decidi colocar os dois juntos na mesma função porque por mais que o Diluc não goste de admitir, eles trabalham muito bem juntos. E mesmo que eles não trabalhassem, ainda assim seria um incentivo ali a um pouco mais de raiva e ódio em campo, o que é muito bom pro zagueiro, já que ele tem que interceptar os inimigos de uma forma meio agressiva. Pelo menos era assim que eu fazia no FIFA, era carrinho atrás de carrinho. Enquanto isso, pros nossos laterais, precisamos ter jogadores com bastante velocidade e resistência, porque eles vão ser responsáveis em fazer a ligação entre a defesa e o meio de campo. Ou seja, caso o nosso time consiga interceptar a bola durante um ataque do time inimigo, fica por função do lateral carregar essa bola da nossa defesa até o meio de campo. Obviamente eles não vão fazer isso 100% das vezes, mas a principal função geralmente é essa. Então os dois laterais que eu escalei para o nosso time foram o Gorou e o Razor. Ambos eu escalei pelo mesmo motivo, por eles serem mais animalescos, o Gorou de nascença e o Razor por ter sido criado por lobos, eles são muito mais ágeis e rápidos do que uma pessoa normal. Isso vai dar muita vantagem pro nosso time no contra-ataque, porque assim que a gente conseguir interceptar a bola e ela parar nos pés dos laterais, eles vão levar ela pra frente muito rápido, facilitando a vida dos nossos jogadores no meio do campo e agilizando um contra-ataque. E agora que a gente já terminou de falar todos da nossa defesa, vamos exatamente para eles, os jogadores do meio do campo. Aqui nós vamos escalar 3 jogadores, sendo 2 médio centro e 1 médio ofensivo. Os médio centro, como o próprio nome já diz, vão ficar bem no meio do campo. Eles devem servir tanto para a defesa quanto para o ataque. Então eu decidi escalar personagens que sejam bons agressivamente, mas ao mesmo tempo que tenham uma boa agilidade para ficar trocando de papel entre atacante e defensor. E depois de pensar um pouco, eu cheguei em Tighnari e Cyno. Tanto o nosso guarda florestal quanto o general Mahamatra possuem ótimas agilidades e também são muito bons ofensivamente. E de bônus, eles também têm uma boa relação, e essa afinidade pode fazer com que eles, estando próximos do campo, façam melhores jogadas juntos. Agora, pro nosso médio atacante, eu decidi colocar o camisa 10 do time, que seria o Kazuha. O capitão do time precisa basicamente ser o cara, ele precisa ser bom de passe, ter boa habilidade com a bola, saber driblar, saber chutar à distância, e eu acredito que o Kazuha tenha todas essas qualidades. Ele é rápido, ele é ágil, ele é forte, ele é habilidoso, ele tem um pouco de tudo. Por isso, decidi colocar ele ali como capitão do time e como sendo nosso médio atacante. Com isso, encerramos as nossas posições do meio do campo e agora vamos exatamente para o ataque. No ataque, escalaremos nossos 3 últimos personagens, sendo 2 pontas e 1 centroavante. Pontas são atacantes que se movimentam mais, eles ficam nas laterais do campo, mais avançados, e a função deles é levar o jogo do meio de campo para frente. Para essa função, eu decidi escolher 2 personagens potencialmente agressivos do jogo, o Tartaglia e o Xiao. Não sei se eu preciso deixar muito mais claro do motivo do porquê esses dois. Assim como no caso do Ito, eu olho para eles e não consigo imaginar outra posição além de atacante, e podemos ficar tranquilos que assim que a bola chegar no pé deles, eles com certeza vão agressivar até o gol. Mas, caso eles não consigam finalizar, temos uma última posição, que seria exatamente o nosso centroavante. O centroavante é aquele jogador que fica o mais avançado possível, e a principal função dele é uma só: finalizar jogadas, ou seja, marcar gols. Para isso, eles precisam ter um bom cabeceio, mas principalmente um bom chute. E nessa posição, ninguém melhor do que simplesmente o cara com o melhor chute do jogo, que seria o Heizou. Você pode dizer isso tanto pela splash art dele, que realmente parece que ele tá jogando futebol, mas também pela ult dele, que é literalmente um chute no ar. E com isso, podemos finalizar a escalação do nosso time. Vou jogar todos os outros personagens aqui na reserva, com exceção do Zhongli, que acredito que funcionaria muito melhor se ele fosse um juiz da seleção, e o Aether, que por ele ser uma representação nossa no jogo, da gente que controla os personagens, inclusive, acredito que ele funcionaria muito bem ali como treinador, como técnico. E é isso, essa seria a seleção de Genshin Impact na Copa do Mundo. Espero que vocês tenham gostado. E aí, concordam com a minha escalação? Mudariam algum personagem? Comenta aqui embaixo como você escolheria cada personagem do seu time. Ah, e caso você tenha interesse em saber como eu escalaria um time feminino de futebol com os personagens de Genshin Impact, é bem provável que eu faça isso durante a live e poste no meu outro canal, o Dante Will. Então, se eu fosse
se você já se inscrevia lá pra não perder isso. A gente acabou de chegar em 50 mil inscritos lá e eu tô bem feliz. Vou deixar o link dele aqui no comentário fixado. E se você gostou bastante do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos os membros que ajudam esse canal a se manter em pé. Vocês são incríveis. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais! Ore samba!